Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No nosso programa de hoje estou com Roosevelt Thiago, ele é palestrante e escritor espírita e hoje nós vamos falar sobre o tema Nada Resiste ao Trabalho. Bom, Roosevelt, primeiramente, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar de um tema que é muito comum, né, nas casas espíritas, mas às vezes fica alguma lacuna do que seria este trabalho, né, isso que tanto nos edifica. Bom, o que você pode comentar sobre o trabalho? Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Nós percebemos que hoje a doutrina espírita ela está numa condição muito privilegiada por contar com meios dessa natureza, que fazem com que a nossa mensagem vá muito além do que nós podemos imaginar. E eu prezo muito, eu manifesto assim o meu respeito. Mas falar sobre o trabalho é algo muito interessante, porque o trabalho, na verdade, é a grande mestra que move a vida. Tudo se opera pelo trabalho. Até porque, se não fosse assim, não haveria razão para voltarmos para cá. A encarnação se justifica que chegamos para a realização de um trabalho. Essa expressão, nada resiste ao trabalho, ela nasceu já de muito tempo que nós estávamos cozinhando essa ideia, que acabou gerando um livro de autoria minha e da Joana Andrade, minha companheira. E a ideia central é esta. Mas quando nós começamos a anunciar nada resiste ao trabalho, a primeira coisa que as pessoas falavam é assim, é uma obra ou uma reflexão profissional? Fala de trabalho propriamente dito? E nós respondíamos que também, porque não deixa de ser um trabalho. Mas a doutrina espírita, ela tem a finalidade de fazer com que tudo fique dilatado, então ela amplia. E Allan Kardec também define nas obras fundamentais de que trabalho é toda atividade útil. Então, toda ação que o homem empreende para uma finalidade boa, que gere progresso, utilidade, é trabalho. Isso faz com que a expressão nada resiste ao trabalho não fique cerceada, não fique limitada ao trabalho prático, profissional, braçal, mas vai muito além disso, que é o nosso foco de estudo. Então, dentro dessa observação, nós entendemos assim que de tudo que o Espírito veio fazer ao encarnar, nada é mais importante do que o trabalho que ele deve realizar nele mesmo. Então, quando nós olhamos a nossa situação atual, percebemos que somos todos obras inacabadas. Em todo mundo falta alguma coisa a ser feito. Em todos nós, algo precisa ser aprimorado, melhorado, modificado, transformado, ou não viríamos para cá. Correto. E aí começa. Nenhum trabalho é mais importante do que a identificação do que pode e deve ser mudado, a correção dessas questões para nos impulsionar para a frente. Toda vez que nós eliminamos um vício, isso pede trabalho. Adquirir uma virtude pede trabalho. E ter essa noção é muito importante, porque nós percebemos não limitadamente a doutrina espírita, mas abrangindo para qualquer religião, nós temos um entendimento muito equivocado do que nós podemos ou não pedir aos Espíritos, a Deus, a Jesus ou quem quer que seja. Porque nós pedimos muitas vezes que eles façam aquilo que nos compete realizar. Começamos assim, Deus, dai-me felicidade, dai-me paz, dai-me saúde, dai-me a coisa, vai embora. Uma lista de pedidos extensa, É uma lista né? extensa, quando na verdade nós nascemos para construir tudo isso. Felicidade é subproduto de uma vida reta, de uma conduta nobre. Paz é resultado de uma consciência tranquila. Então, tudo isso que nós pedimos a eles é resultado de um trabalho que nós viemos aqui justamente para fazer. É como se nós ficássemos pedindo para que eles fizessem o que nós viemos fazer. Talvez propiciar uma transferência, né? Como ganhar, como eternas crianças, a gente pode colocar assim? Sim, na verdade é até uma herança psicológica, né, da época em que nós éramos menores, que assim, você se comporta bem, ganha o presente. Com relação à realidade espiritual e à responsabilidade que cada um deve ter na condução da própria vida, isso inexiste. Isso inexiste. Na verdade, tudo aquilo que você percebe em você que não é bom, que deve e pode ser transformado, que tem que ser modificado, fica para você também a responsabilidade de empenhar esforço, cuidado, de organizar um trabalho para a modificação disso que você já reconhece
que deve mudar. Ou nós vamos ficar, nos colocaremos na condição de eternos pedintes daquilo que vem do alto, sem nenhuma realização própria. E nós não podemos esperar que o mestre venha resolver aquilo que compete ao discípulo. Então, pedir aos Espíritos, está tudo certo. Pedir a Deus, a Jesus, está tudo em ordem. No entanto, a cada pedido que fazemos a eles, isso pede da nossa parte uma mudança comportamental na mesma situação, no mesmo sentido. Ou não valeria a pena pedir e nos acomodarmos. Exato. Então, essa reforma íntima, né? Essa capacidade de se melhorar através do trabalho, ainda nós estamos engatinhando nessa faixa de progresso? Engatinhando. Porque uma questão muito simples de entender. Nós falamos muito em transformação moral, em reforma íntima, em modificação de comportamento. Mas quando nós falamos assim, por que você está num mundo de provas e expiações? O que é que me prende ainda à terra que nós sabemos não é dos melhores lugares? Por que é que eu não estou num mundo feliz? Sem responder essas questões previamente, eu nunca vou saber o que é que deve ser reformado. Então é muito legal falar de reforma íntima. Você está fazendo reforma íntima? Ah, eu estou. Está reformando o quê? Se não tiver claro para você, eu sou egoísta, eu reconhecidamente sou vaidoso, reconhecidamente eu sou mau, prepotente, maledicente. Nós temos que identificar em nós exatamente o que pode e deve ser modificado. Sem essa identificação, vamos falar de uma reforma que nunca vai acontecer. Mas essa identificação, ela também requer um pouquinho de autoconhecimento e até humildade da gente, não? Duas palavras fundamentais. Primeiro, o grande desafio da vida. Conhece-te a ti mesmo. Tanto que transcende a doutrina espírita. E quando os espíritos precisaram falar disso, na resposta de O Livro dos Espíritos, eles disseram, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Você fala, então é antes de... É antes. Então é só Sócrates antes, porque Sócrates encontrou essa expressão, conhece-te a ti mesmo, estampada no templo de Apolo, em Delfos. Então não se sabe nem de quando que o homem tem essa consciência ou essa petulância necessária de conhecer a si mesmo. É o grande chavão da vida. E com a relação de você, primeiro, conhecer-se e depois estabelecer uma regra de humildade e de honestidade para olhar para você e de saber que eu não sou maior nem menor do que ninguém. Eu tenho algumas coisas a serem reparadas, ela tem outras, ele outras, estamos em igualdade. Mas é muito importante que eu entenda que conhecer a mim mesmo, e conhecer a mim mesmo não é saber meu nome e CPF, mas saber onde eu falho insistentemente, onde eu tenho tropeçado nas mesmas coisas. Quais são as coisas que me roubam a paz. Então eu tenho que ter um mapa muito claro de quem sou eu. Quando eu tenho isso, eu sei onde eu devo focar a minha reforma. Eu sei o que é que deve ser reformado, o que é que eu tenho de modificar em mim. Sem esse quadro, a gente vai ficar recomendando que os outros façam. Você tem que ir lá no centro que eu vou, você tem que ir lá na igreja que eu vou, você tem que ir lá no curso que eu vou, mas não vai servir de nada. Porque essa responsabilidade nos falta. E é isso que faz com que o processo demore. De começar a conhecer a si mesmo, de abraçar uma religião, uma filosofia de vida, até fazer com que tudo isso se torne aplicável, é um tempo relativamente longo por causa disso. No começo nos encantamos, depois achamos bonito, depois indicamos para os outros. É no último estágio que a gente vai entender que é individual. É para mim. O que eu aprendo é exclusivamente para que eu possa, para que eu tenha condições de realizar um trabalho em mim mesmo, porque é isso que eu vim fazer. Todo o resto é para explicar isso. Maravilha. E mais uma coisa, então, se a gente precisa ter esse autoentendimento, até para a gente reconhecer as nossas falhas, acho que deve ser mais complicado quando alguém aponta a sua falha para você corrigir, concorda? Dita o bom senso de que quando alguém que te aponta alguma falha, algo que deve ser corrigido, que nós paremos para pensar nisso. Há um impulso humano quase que automático que é de nos defendermos disso. Então, quando alguém diz assim, você é petulante, você é prepotente ou você é arrogante, nosso primeiro impulso é provar que não, mostrar que não.
onde, dentro do bom senso, nós temos que pensar, será que eu não sou? Deixa-me prestar atenção. O que não quer dizer que a gente vai acatar tudo que as pessoas dizem, porque também ao nosso lado haverão pessoas perversas. Sim. E que nem sempre querem o nosso melhor, nem sempre têm bom senso. Então não é questão de acatar tudo que dizem, mas é só de observar. É a fé raciocinada de Kardec. Se estão dizendo que eu sou violento, arrogante ou prepotente, deixa-me prestar atenção, porque pode ser que seja verdade. É só desse ponto de vista. Embora pouco produz de efeito real na nossa vida o que temos nós apontado pelas pessoas. O grande benefício é quando eu chego à conclusão de ser desta ou daquela forma. O que as pessoas dizem pode, se pautados por bom senso, até me impulsionar uma reflexão pessoal, mas nada é melhor do que quando eu chego à conclusão de que sou desta ou daquela forma, de que tenho que mudar nisso ou naquilo. É o que faz a maior diferença. Porque aquilo que vem de fora, aquilo que as pessoas indicam ou apontam que eu sou, nem sempre elas têm razão. Então nós acabamos muitas vezes abrindo mão de tudo isso para ficar ligados, sintonizados somente aquilo que nós queremos. O que dita o bom senso? Alguém te diz que você é dessa ou daquela forma? É bom pensar. Talvez seja. É melhor pensar mesmo, né? Fazer essa autorreflexão para a gente conseguir trabalhar na nossa reforma íntima. E quando você diz que nada resiste ao trabalho, esse trabalho interno nosso, ele tem um tempo de duração? Ele é eterno? Olha, eterno é uma palavra muito longa, uma vez que ela só é aplicada a Deus, que não teve começo nem teve fim. Mas sendo o homem uma criatura imortal, aprendemos na escala espírita que o último estágio que o espírito tem, a condição de espírito puro, que está muito distante de nós, seria o ponto, a soberania relativa ou a perfeição relativa de que é possível ao espírito. Então, daqui até lá é certeza de muito trabalho. Tudo é trabalho. Abandonar um vício pede trabalho. Abandonar uma maneira de tratar as pessoas, de falar da vida, de ver o mundo, tudo é trabalho. Porque você tem que se policiar, você tem que substituir um comportamento por outro, você tem que aprender a pensar diferente, você tem que aprender a falar diferente, porque geralmente quando nós falamos que o mundo é dessa ou daquela forma, ou que nós somos dessa ou daquela forma, nós vamos reforçando e renovando a condição atual, sendo que o ideal é começarmos a falar daquilo que nós acreditamos que podemos ser, que aí você vai se projetando para uma condição melhorada. Então não tenhamos dúvida de que esse trabalho é muito longo. E muitas vezes o grande problema está onde? A gente fala assim, assim que a vida fica um pouco mais tranquila, não quero saber de trabalho, sem verdade. Entender que a vida é trabalho. Mas se eu não quiser trabalhar, fique tranquilo. Ela vai mandar um problema, uma dificuldade, uma dor, uma angústia, que a gente se desinstala rapidamente. Porque não é uma visão pessimista da vida, mas uma certeza de que a vida é regulada para não nos deixar aquietados, porque sabe da necessidade do progresso. Com certeza. Então, quando o homem opta, porque é uma opção, de não trabalhar o que deve, pode ser modificado, a vida dá um jeito. Aparece um problema, uma dificuldade, algo que nos desinstale de nós próprios, algo que nos incomoda, e nós somos impulsionados a caminhar à frente. Isso desde as cavernas até a nossa destinação, isso nunca vai mudar. Maravilha. Roosevelt, nós vamos fazer um breve intervalo agora e nós voltamos já já. De volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para saber um pouco mais sobre as atividades da AME Santos, basta entrar em nosso site, que é www.amesantos.net.br, ou em nosso Facebook, AME Santos. Lá você saberá todas as palestras, atividades e cursos desenvolvidos pela Associação Médico Espírita. No programa de hoje, estou com o escritor e palestrante Roosevelt Thiago, hoje falando sobre o tema Nada Resiste ao Trabalho.
Bom, Roosevelt, a gente falou no bloco anterior sobre essa necessidade, né, íntima do trabalho para o nosso engrandecimento. Algumas pessoas acham que o trabalho é só o externo, né? E não o lado interno. Qual seria um recadinho essencial para essas pessoas que acham que só aquilo que se apresenta numa casa espírita ou numa outra atividade, assim, é aquilo que vale e não o interno? Qual seria um recadinho de alerta? Materialistas, espíritas, porém materialistas. Só conseguimos dar valor àquilo que dá para pegar, aquilo que é material, que pode ser visível, sendo que os valores mais importantes da alma são intocáveis, né? A gente aprende uma coisa, que a vida material ela tem algumas coisas diferentes que divergem das questões espirituais. Por exemplo, né, a gente aprende na escola assim, o que é abstrato? Ah, amor é abstrato, paciência é abstrato, carinho é abstrato. O que é concreto? Ah, concreto é o que dá para pegar, são os objetos, mesa, cadeira, tudo é concreto. Do ponto de vista real, é o inverso. Cadeira, mesa, parede, prédio, tudo um dia vai embora. E o que é concreto de verdade? Amor, paciência, amizade, que uma vez adquirido é para nós para sempre. Então, é uma visão ainda materialista, querer pegar questões espirituais e vê-las traduzidas de maneira material. A entender que trabalho é somente aquele que produz fruto material, que dá para ver. Tanto é que nós entendemos assim, a maioria das casas tem a sua prática de caridade. Então elas vão dar cesta básica, ajudar a campanha do agasalho, e está tudo certo, tem que fazer mesmo, não há nada contra isso, é importante que fique claro. Porém, a caridade por excelência, conforme ensina Jesus e aponta Allan Kardec, ela define diferente. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Eu não vou dar nada, mas eu vou te ouvir. Eu não vou dar nada, mas eu vou me comportar de maneira amiga dele, vou atender às necessidades dele sem que não seja nada material. Vai muito além de dar as coisas, mas é dar-se com as coisas. Então, quando nós pegamos alguém que quer fazer com que as pessoas entendam sobre Jesus, isso é caridade, que não está dando nada, mas você está dando informação. De repente, a divulgação da doutrina espírita, Emmanuel coloca muito bem, de que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é sua divulgação. Aí alguém diria assim, mas a divulgação da doutrina espírita é mais importante do que atender dar pão, do que dar comida, E é um assunto muito complexo, mas é. Porque o que faz com que as pessoas tenham necessidade de passar privações materiais, não tenham de dormir, não tenham de ficar, não tenham o pão para comer, são justamente pela falta que o Evangelho fez e as impulsionou para um comportamento irregular. Hoje tem necessidade disso. Então, quando você dá o pão, ela come, daqui a pouco ela está com fome de novo. Quando você dá a coberta, ela se cobre, mas daqui a pouco ela tira a coberta. Mas quando você oferece o Evangelho, quando oferece Jesus, você modifica ela para sempre. Por isso, Emmanuel diz que é a maior caridade. Mas com relação ao trabalho, nós apontamos, do ponto de vista prático, 3 elementos ou 3 ferramentas que, na verdade, nós emprestamos de Allan Kardec. Porque ele, nas obras que sustentam a codificação espírita, ensinam que esses elementos são as ferramentas com as quais o espírito pode interagir e modificar a realidade posta à sua volta. Que seriam as ferramentas para realizar esse trabalho. Que são elas? Inteligência, vontade e pensamento. Quando Allan Kardec diz que são elementos naturais, significa o quê? Tudo que é natural é que Deus deu para todo mundo tem. Se está mais ou menos desenvolvido, isso é um trabalho que compete a cada um de nós. Mas o que nos foi dado é em igualdade, sendo eles inteligência. Todo mundo tem inteligência. Quando nós falamos hoje, fulano de tal é inteligente, o que nós estamos falando? Avaliando a inteligência dele já num grau de desenvolvimento que nós admiramos. Mas a inteligência como essência é dada em igualdade para todos. Então, se tem um problema na sua vida, primeira coisa, pense. Pense. Usa o atributo da inteligência. Reflita sobre a sua vida. Mas há algo muito importante para falar nisso. Não reflita na tua vida num momento de muita angústia, que você vai ter um patamar muito triste de você mesmo.
Perde-se alguns referenciais nesses Perde-se momentos, referenciais. né? Assim como você não deve fazer grandes reflexões, vou parar para pensar na minha vida em momentos de extrema felicidade, tá no êxtase, que depois quando se sai daquela felicidade, tudo que você decidiu não vai servir mais. A questão é, pense na sua vida. Utilize do atributo da inteligência, não uma vez só, mas com uma forma constante, porque você é inteligente, é um atributo natural e Deus deu para todas as pessoas. Quando encontramos alguém que está aí abandonado na rua, na sarjeta, embriagado, sujo, pode olhar para ele com segurança e lembrar nas grandes mentes que nós conhecemos, porque a mesma inteligência que está naquele homem está nas grandes mentes, porque Deus é justo. Correto. Em graus variados de desenvolvimento, mas foi dado igual. Agora, o desenvolvimento é cada um de nós. Muitas vezes nós não paramos para refletir nas coisas à nossa volta e a inteligência vai ficando limitada. Mas de todas as questões que nos fazem impulsionar ou desenvolver a inteligência, nenhuma é mais interessante do que a capacidade que o indivíduo adquire de resolver problemas. Quando você fala assim, por que na minha vida tem tanto problema? Porque a vida quer que você desenvolva a inteligência que está em você. Então cresça, você resolve né? um, aparece outro, você resolve outro, aparece um, você resolve... E é nesta habilidade que nós vamos desenvolvendo em resolver as questões, vamos desenvolvendo a inteligência. Então, quer mudar a realidade à sua volta? Primeira ferramenta que você dispõe, inteligência. Pense, reflita, estabeleça metas, reflita na sua vida dentro daquilo que você sabe já que deve mudar, faz um plano que te leve a uma outra condição de vida, é o primeiro passo, inteligência. O segundo, depois da inteligência, que você comentou, Vontade. a vontade. Que é muito perigosa. A vontade é muito perigosa, porque nós geralmente fazemos o que a vontade determina, o que a vontade quer. E quando eu digo que ela é perigosa, é porque ela consegue fazer com que a inteligência fique quieta. Por exemplo, se usando a inteligência sabe que não deve fazer alguma coisa, mas a vontade quer. O que acontece na maioria das vezes? A gente faz. Mesmo sabendo que vai dar errado, quando a gente quer, vai e faz. E isso eu digo que a vontade é muito perigosa. E, por um outro lado, o que seria a sabedoria? Uma vida sábia, quando você consegue fazer com que a sua vontade esteja obedecendo a sua inteligência. Isso é tudo que nós precisamos. Você já entendeu que algo é o melhor, segunda parte, é fazer com que a vontade obedeça àquilo que já está determinado. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, eu sei que eu devia ser isso, e não fazemos. Verdade. Então a inteligência por si só não basta. Nós poderemos listar grande quantidade de pessoas extremamente inteligentes sem vontade de aplicar isso na vida prática. Então a questão é, já sabe o que deve fazer? Então faça. A vontade. Leon Denis, um grande pensador, na obra intitulada Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, há ali um capítulo especial, Potencialidades da Alma. Ele diz assim acerca da vontade. A vontade. O uso persistente desta faculdade permitir-nos a modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade é quando o indivíduo, isoladamente, ele com ele mesmo diz, agora chega, eu vou mudar, está decidido. Vontade. Enquanto não chegarmos nesse ponto, vai ter muita inteligência e pouca aplicabilidade. E depois nós temos o pensamento. Último atributo. O pensamento seria como se fosse o cenário para que tudo isso se desenvolva. Né? É o pensamento que cria condição da inteligência e a vontade ficar em paz. Porque também nós podemos perceber que quando estamos com o pensamento perturbado, você pode ter uma vontade muito grande, correr até certo, mas para o lado errado. E você acaba tendo uma inteligência muito grande, resolve a vida de todo mundo, menos a sua. Então a questão é o pensamento, que é a fonte, a gênese de todas as nossas realizações. Enquanto nós não conseguirmos tomar posse do nosso próprio pensamento, posse do nosso mundo mental, está comprometido todo o mundo das realizações. Porque tudo que acontece no mundo externo acontece antes dentro de nós. Nós costumamos estabelecer uma similitude
dizendo que a mente humana é como um rádio. Então você pode sintonizar onde você quer. E existem por aí ondas variadas, assim como as ondas de rádio, de televisão, e cada um sintoniza onde quer. A mente humana pode, por sua vontade, por sua decisão, sintonizar em ondas de equilíbrio, em ondas de desequilíbrio, em ondas de perversidade. O que é uma pessoa equilibrada? Não é aquela que tem uma vida calma e tranquila, mas aquela que, independente das adversidades da vida, mantém a mente ligada, sintonizada em ondas de equilíbrio. Então ela passa por dificuldades, dores e mesmo assim tem uma conduta reta, nobre. E nós vemos pessoas assim, que enfrentam grandes problemas, doenças em fase terminais de maneira reta, enquanto que outras infernizam toda a família porque está com a unha encravada. Infernizam todas as pessoas. Até nem a unha encravada, mas a gente começa a perceber isso. Então a questão é o pensamento solidificado, enquanto outras está tudo bem e elas estão mal, porque o pensamento está vinculado, sintonizado em faixas, em ondas de desequilíbrio. A questão é, quer mudar sua vida? Está cansado? Quer uma outra forma de vida? Primeiro passo, dominar o mundo mental. Como ensina Kardec hoje e como Jesus já dizia muito antes, diz assim, ó, quem olhar com mau pensamento para uma mulher já cometeu adultério, ensinando-nos a cometer o, entre aspas, mal, enquanto ele ainda está no mundo mental. E também entendendo que adultério não se limita às questões relação homem e mulher, não. Quando você passa ao sinal de trânsito, adulterou o sinal de trânsito. Quando você come mais do que devia, adulterou as suas necessidades. O adultério de modo geral. Então a questão é, quer mudar a sua vida? Não são as questões externas que nós devemos mudar. É tudo de dentro para fora. Nós teremos uma lista de pessoas em tratamento médico de cura, em tratamento nas instituições espíritas de cura, pensando como doente. E vão ficar doentes. Então, só o trabalho para refazer esse paradigma, correto? Só o trabalho. Quando eu organizo a minha vida dentro desses patamares. Com o que é que eu conto para modificar o que eu não quero mais para a minha vida? Quais as ferramentas, o que eu posso fazer hoje para modificar a minha vida? E nós vamos encontrar isso. Inteligência, vontade e pensamento. As ferramentas necessárias para transformar qualquer dificuldade. Na expressão, nada resiste ao trabalho, o que nós poderíamos, para englobar tudo isso, seria dizer assim, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual a sua dor, mas uma coisa eu sei, nada resiste ao trabalho. Maravilha, Roosevelt. É uma lição assim para o nosso engrandecimento interno mesmo. Esse Nada Resiste ao Trabalho é o título de um livro seu. Quem está em casa pode adquiri-lo de que forma? As grandes distribuidoras de livros espíritas possuem, ou fazendo contato com a própria editora, solidumeditora.com.br, ali encontra todas as informações e é possível encontrar a obra, essa e outras nossas que estão lá. Bom, então que a gente leve as palavras de Roosevelt, né, no nosso dia a dia, né, e trabalhemos cada vez mais para o nosso engrandecimento. Roosevelt, foi muito bom ter você aqui no Espiritualidade em Debate para falar de um tema muito importante dentro da doutrina. Nosso programa ao vivo, ele acontece todas as quartas-feiras, às 18 horas. Espero você na semana que vem. Até lá!